Por muito tempo, Vladimir Putin acreditou que a Rússia venceria rapidamente a guerra na Ucrânia, mas isso não ocorreu. A Rússia não conseguiu derrotar a Ucrânia. Para Vladimir Putin, vitória seria fazer a Ucrânia ceder parte do Donbass à Rússia. Não é tudo o que Vladimir Putin queria, e se depender da Finlândia, o presidente russo não conseguirá nem isso. A Finlândia enviou uma mensagem forte a Vladimir Putin, deixando claro que sua autoridade não será oficialmente reconhecida. O Kremlin foi profundamente abalado, mas Putin ainda pode contar com Trump como possível salvação. Em 18 de outubro, a British Broadcasting Corporation relatou comentários do presidente finlandês Alexander Stubb em entrevista ao programa Today, da British Broadcasting Corporation, Radio 4. Stubb disse, sem rodeios, que nunca haverá um momento no futuro em que a Finlândia reconhecerá a Crimeia como parte da Rússia. A península, anexada por Putin em 2014, está sob ocupação russa há mais de 10 anos. Isso não importa para Stubb. Desde a anexação da Crimeia, a Finlândia reduziu sua dependência da Rússia como parceira comercial, afirma o Centro para a Reforma Europeia. Ele mostra um gráfico indicando que 18% das importações da Finlândia eram da Rússia em 2012. Em 2015, um ano após a anexação da Crimeia, essas importações caíram para 11%. Mesmo após subirem para 14%, nos anos seguintes, as importações caíram para o mínimo de 8%. Em 2022, quando Putin invadiu a Ucrânia, a Finlândia já demonstrava à Rússia, há mais de 10 anos, que levava a sério essas reduções comerciais. Stubb expressou o que as ações da Finlândia já mostravam, mas em 17 de outubro, ele pensava em mais do que a Crimeia. Stubb afirmou que a Finlândia nunca reconhecerá a ocupação russa daquela península e nenhuma região que a Rússia tente reivindicar após invadir a Ucrânia, destacando Luhansk e Donetsk, em Donbass. Segundo a British Broadcasting Corporation, a Rússia ocupa cerca de 70% da última e quase toda a primeira. Mas invasão não é posse, segundo o presidente da Finlândia. Só os ucranianos podem decidir sobre a questão territorial, afirmou Stubb, diretamente a Putin. Stubb afirma que a Rússia não pode tomar esta terra, independentemente do que Putin queira fingir. O líder russo está desesperado para controlar o máximo possível da região de Donbass. A Al Jazeera explicou em artigo de 19 de agosto que Donbass traz benefícios estratégicos, econômicos e simbólicos ao Kremlin. No lado econômico, o veículo cita o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Mark F. Kantian afirma: Donbass era muito industrializada. No século XX, após a Guerra Fria, virou um cinturão da ferrugem. Kantian diz que as terras agrícolas da região estão entre as melhores do mundo. Putin pode querer reinventar o Donbass industrial da era soviética, aproveitando que a região é celeiro de boa parte da Europa. No entanto, há outro fator econômico em jogo aqui: minerais. O Donbass tem reservas de metais preciosos e minerais dos quais Putin gostaria de lucrar. Segundo a Al Jazeera, a Rússia já controla cerca de 40% dos recursos metálicos da Ucrânia. Donetsk possui o campo Shevchenko, um dos maiores depósitos de lítio da Ucrânia, localizado em área rural. O Economic Times acrescenta que Donbass contém cerca de 56% das reservas de carvão mineral da Ucrânia, que, segundo o veículo, valem cerca de 12 trilhões de dólares. Isso se soma aos dólares dos Estados Unidos. 125 trilhões em minerais e gás, que os russos agora controlam na Ucrânia. Há muito dinheiro em Donbass, e Putin vê essa mina de ouro como forma de recuperar a economia russa após a guerra na Ucrânia. Estrategicamente, a Al Jazeera afirma que o porto de Mariupol, controlado pela Rússia, garante acesso ao Mar Negro o ano todo. Esse acesso, quando combinado com a passagem para o Mar Negro, que a Crimeia anexada já oferece, permitiria à Rússia, basicamente, controlar o Mar Negro. Se conseguir enviar mais da sua marinha lá. Talvez mais importante, a Al Jazeera afirma que o simbolismo de Donbass é o que mais atrai Putin. A região tem muitos falantes nativos de russo. Em Donetsk, 75% usam russo em casa. Em Luhansk, 68%. Isso ocorreu porque muitos russos se mudaram para o Donbass na era soviética.
Putin usa isso como suposta prova de que a região deveria ser da Rússia. Eric Heron, que é cientista político da Universidade da Virgínia Ocidental, disse à Al Jazeera: a Rússia fez muitas alegações infundadas sobre o tratamento dos falantes de russo lá pelo governo ucraniano. Donbass é central na narrativa russa sobre a guerra, sendo esse simbolismo um fator de grande influência. Se a Ucrânia entregasse Donbass à Rússia, Putin poderia agir como se tivesse justificativa legítima para invadir o país. A Rússia ficará ainda mais próxima da Ucrânia, com uma fronteira mais longa do que antes. Em outras palavras, Putin pode até ficar satisfeito em se contentar com Donbass hoje. Quando a Rússia consolidar presença na região, o restante da Ucrânia voltará a ser alvo de Putin. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky disse várias vezes que não cederá Donbass à Rússia por paz. Stubb entrou na disputa com poucas palavras. O presidente da Finlândia afirmou a Putin que anexar Donbass sem decisão total da Ucrânia será considerado ilegítimo pelos finlandeses. Isso jamais será aceito, impedindo Putin de usar o controle da região para se aproximar da Finlândia ou da Europa Ocidental. Esse foi o primeiro tapa de Stubb em Putin, enquanto o líder russo tentava se recompor. Sentindo a marca finlandesa, tentando aliviar a ardência, Stubb bateu na outra face. A Ucrânia deveria integrar a União Europeia e, de preferência, a OTAN. Quero garantir que a Ucrânia mantenha independência e soberania após a guerra. Ou seja, que se torne Estado-membro da União Europeia, quem sabe da OTAN, e preserve sua integridade territorial. Segundo a Euromaidan Press, Stubb afirmou: por isso estamos lutando agora. A entrada da Ucrânia na União Europeia pode não impactar Putin, ao menos segundo o que ele próprio afirma. Em setembro, o líder russo disse não ter problemas com a entrada da Ucrânia na União Europeia, segundo a Deutsche Welle. O veículo ressalta que a Rússia nunca se opôs oficialmente à entrada da Ucrânia na União Europeia. Putin disse a mesma coisa durante uma visita à China em setembro, afirmando: quanto à adesão da Ucrânia à União Europeia, nunca nos opusemos a isso antes. Sobre a OTAN, isso é outro assunto. Em outras palavras, a Rússia parece estar dizendo que tudo bem quanto à adesão à União Europeia, mas não à OTAN. Stubb quer ambos para a Ucrânia. E os comentários de Putin sobre a adesão à União Europeia também podem ser dissimulados. Embora seja verdade que a Rússia nunca se opôs oficialmente às tentativas da Ucrânia de aderir à União Europeia, e que ela não poderia fazê-lo, já que não é membro. Também é importante lembrar o objetivo da suposta operação militar especial da Rússia. A Rússia tentou invadir Kiev nos primeiros dias da invasão por um motivo. Putin acha que a Ucrânia não deveria ser uma nação soberana. Putin pode não ter reclamado oficialmente da Ucrânia querer entrar na União Europeia porque acreditava que o país seria controlado pela Rússia antes disso importar. A Ucrânia não está sob controle russo. Putin agora tenta usar a adesão à União Europeia para obter o que deseja da Ucrânia. Donbass. Retomando os comentários de Stubbs, surgem duas questões. A Ucrânia conseguirá entrar na União Europeia? E ela eventualmente vai entrar na OTAN? A questão da União Europeia é a mais fácil das duas de responder, já que a Ucrânia se candidatou e está atualmente em negociações com a União Europeia para sua adesão. A União Europeia aprovou as negociações de adesão em dezembro de 2023 e as iniciou oficialmente cerca de 6 meses depois. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ressaltou que a União Europeia ficaria feliz em receber a Ucrânia. A Europa está nos olhos de todos os ucranianos que lutam por um futuro melhor. E juntos podemos vencer essa luta. Juntos podemos completar nossa união. Juntos podemos trazer a Ucrânia para a nossa casa europeia comum. Esse é o sonho dos heróis e mártires da Ucrânia. E é o nosso sonho também. Juntos, nós somos a Europa, disse von der Leyen sobre o desejo da Ucrânia de se tornar membro da União Europeia. Em fevereiro, von der Leyen acrescentou que a Ucrânia está no caminho certo para entrar na União Europeia antes do final da década. Agradeço a vontade política e o processo baseado no mérito da Ucrânia. Se mantiverem essa velocidade e qualidade, podem entrar antes de 2030, disse a presidente da Comissão Europeia. Espere um segundo, 2030! A adesão da Ucrânia à União Europeia é um processo longo, levantando dúvidas sobre o real compromisso da União Europeia com sua entrada.
Essas dúvidas desaparecem quando você percebe que a União Europeia é uma organização muito burocrática. Os 6 anos entre o pedido da Ucrânia e o fim de 2029 representam um processo rápido de adesão à União Europeia. Como observa o Centro de Pesquisas Pew, o tempo médio entre o pedido de adesão à União Europeia e a oficialização da membresia é de cerca de 9 anos. A Ucrânia estará 3 anos à frente da média, e sua entrada na União Europeia é bastante provável, embora não garantida. A entrada do país na OTAN, que Stubb e a Finlândia apoiam, é bem menos certa. Putin já se opôs a essa possibilidade muitas vezes no passado, e ele não é o único. No dia 18 de agosto, antes de uma reunião com Zelensky na Casa Branca, Trump disse que o presidente da Ucrânia poderia acabar com a guerra na Ucrânia se quisesse. No entanto, a entrada da Ucrânia na OTAN não faria parte de um acordo de paz. Trump parece informar que Putin deixou claro que a entrada da Ucrânia na OTAN é decisiva para a Rússia. Trump falar isso é um grande problema para a Ucrânia. Os Estados Unidos são o principal poder na OTAN devido ao grande orçamento militar e laços com outros membros, e as 5.225 armas nucleares que a Associação de Controle de Armas afirma que os Estados Unidos têm em seus estoques. Em março, Doug Bandow escreveu para o Instituto Cato Institute que a Ucrânia recebeu um não de vários presidentes dos Estados Unidos da América. Trump recusou novamente, mas Joe Biden e Barack Obama também rejeitaram a entrada da Ucrânia na OTAN. Bandow destaca que George W. Bush defendia a entrada da Ucrânia na OTAN. Ele diz que o apoio de Bush pode ter causado os acontecimentos na Ucrânia nos últimos 20 anos. A promessa resultante da Aliança Transatlântica de incluir Kiev, feita a pedido de Bush na cúpula da OTAN em Bucareste em 2008, foi um fator essencial na decisão de Moscou pela guerra. Bandow escreve quase 14 anos depois. É evidente o motivo da Ucrânia querer entrar na OTAN. Ela espera que essa adesão desmotive Putin de futuras agressões. Se essa adesão fosse alcançada enquanto a guerra na Ucrânia continua, isso também significaria que Putin enfrentaria um problema: continuar atacando a Ucrânia. Nesse caso, o artigo 5º da OTAN seria acionado, iniciando guerra com todos os 32 membros e a Ucrânia. Isso explica a recusa dos Estados Unidos da América. Evita um confronto direto com a Rússia, mesmo que pareça lógico tornar a Ucrânia membro da OTAN pela força militar e proximidade com a Rússia. Quanto ao período após a guerra da Ucrânia, é aí que estão as complicações. Mesmo que assumamos que a Ucrânia consiga defender sua soberania e expulsar a Rússia de seu território, o argumento de Bandow ainda permanece válido. Se a Ucrânia recebesse a adesão à OTAN após a guerra, e isso vale até mesmo para uma versão da Ucrânia que tenha cedido Donbás, Putin ficaria furioso. Ele se irritaria a ponto de iniciar outra guerra na Ucrânia? Ninguém sabe o que isso significaria em uma batalha russa contra a OTAN. Esse é o problema. Mas para Stubb, cujo país só entrou para a OTAN nos anos desde que Putin invadiu a Ucrânia, a resposta para a questão da OTAN é clara e direta. Ao afirmar que espera que a Ucrânia entre para a OTAN, Stubb dá seu segundo tapa finlandês na cara de Putin. Ele sinaliza à Rússia que a Finlândia apoiaria a entrada da Ucrânia na Organização de Defesa Coletiva. Talvez Stubb tema que a Finlândia seja a próxima. Segundo a Corporação Australiana de Radiodifusão em 18 de outubro, muitos compatriotas de Stubb compartilham essa opinião. Os finlandeses apontam a geografia e a história do seu país com a Rússia como motivo para acreditarem que Putin voltará sua atenção para eles em seguida. Essa última questão, em particular, faz com que a Finlândia compartilhe alguns paralelos interessantes com a Ucrânia, sendo um dos principais o fato de o país ter cedido 10% do seu território para a Rússia. Após o Tratado de Paz da Guerra de Inverno, iniciada pela Rússia contra a Finlândia em 1939, a Finlândia sabe o que é perder território para a Rússia. Os comentários de Stubbs indicam que seu país não pretende deixar a Ucrânia sentir esse tipo de dor. A Finlândia apoiará a entrada da Ucrânia na União Europeia e na OTAN para garantir sua soberania. O duplo golpe se concretizou, deixando o Kremlin claramente abalado pelo apoio explícito da Finlândia. No entanto, há uma ressalva em relação a tudo isso. É ótimo para a Ucrânia ver o apoio total da Finlândia, da soberania à adesão às duas organizações. Isso poderia garantir que Putin nunca mais faça algo como a invasão da Ucrânia.
A Finlândia é uma voz relativamente discreta no grande esquema das coisas. Stubb ressalta que Trump é o único líder ocidental com poder real para levar Putin à mesa de negociações. Em entrevista à Rádio 4, Stubb contou que avisou Trump sobre a falta de confiabilidade de Putin durante uma partida de golfe compartilhada. Stubb acrescenta: "O que precisamos não é tanto do poder da recompensa para convencer a Rússia a sentar-se à mesa de negociações. É mais a força que vai trazê-los", disse Stubb durante sua entrevista. "Então, você tem que forçar a Rússia a sentar-se à mesa de negociações pela paz. E esse é o acordo que o presidente Trump está tentando fazer." Em outras palavras, Trump não pode tentar seduzir Putin à paz, cedendo a ele. Em vez disso, é a pressão que vai funcionar quando se trata da guerra na Ucrânia. Trump é o único capaz de exercer a pressão necessária para que Putin recue. Isso nos leva à pergunta óbvia: Trump vai ajudar a criar essa pressão? É possível. No momento da criação deste vídeo, Trump e Putin estão prestes a se encontrar na Hungria, para o que deve ser uma discussão sobre a paz. Foram levantadas questões interessantes, como se é seguro para Putin voar sobre territórios de várias nações europeias. O avião dele precisa desviar para que ele consiga chegar à Hungria. A Hungria está em processo de sair do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional. A Hungria comunicou à Organização das Nações Unidas sua saída do Tribunal Penal Internacional em junho. Ou seja, não é obrigado a cumprir o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin, emitido em março de 2023. Então, Putin estará seguro nesse sentido. Essa conversa com Trump pode tomar rumos diversos. Sabemos que Trump, como Putin, é contra a entrada da Ucrânia na OTAN. No entanto, alguns acreditam que Putin agora está pronto para fazer um acordo. Uma dessas pessoas é o oligarca russo, exilado, Mikhail Khodorkovsky. Khodorkovsky disse que Putin sinalizou a Trump estar pronto para um acordo durante o encontro surpresa na Hungria. No entanto, ele acrescenta que agora tem dúvidas se ainda entende o que Putin quer e que nunca teve ideia dos verdadeiros objetivos de Trump. Nas negociações de paz, Trump pode ter indicado o possível resultado das conversas na Hungria em 19 de outubro. O Independent noticiou que Trump sugeriu a um âncora da Fox News que espera concessão territorial da Ucrânia para obter paz. "Bem, ele vai pegar alguma coisa", disse Trump sobre Putin. "Quero dizer, eles lutaram e ele tem muitas propriedades. Quero dizer, você sabe, ele conquistou certas propriedades." Esse comentário compromete a crítica de Stubb a Putin. O desejo da Finlândia de proteger a soberania da Ucrânia pode ser menos relevante diante de Trump, que acha que a guerra pode terminar se a Ucrânia ceder algum território. Donbass seria o objetivo de Putin se Trump indicar disposição para pressionar a Ucrânia a ceder. Isso só causaria os problemas já discutidos no vídeo. Não é a pressão mencionada por Stubb. Em vez disso, seria uma grande e suculenta cenoura que Trump balançaria na frente do rosto de Putin. Por sua vez, Zelensky diz que os Estados Unidos da América, junto com o resto do Ocidente, deveriam aumentar a pressão sobre Putin para forçar o líder russo a ceder. Em 19 de outubro, o presidente da Ucrânia pediu que Trump fosse mais duro com Putin. Ele também sugeriu participar da cúpula na Hungria para discutir a paz com Putin. Zelensky comparou a Ucrânia a Israel e Gaza, chamando Putin de terrorista. "Putin é parecido, mas mais forte que o Hamas", afirmou Zelensky, ressaltando que a Rússia tem o segundo maior exército do mundo e que a guerra na Ucrânia supera o conflito entre Israel e Hamas. Por isso, é preciso mais pressão para que Putin pare, diz Zelensky. Como Stubb diz, o bastão é mais eficaz com Putin que a cenoura. Qual opção Trump vai escolher? Saberemos após a reunião na Hungria. Por enquanto, o duplo tapa da Finlândia em Putin revela que o país apoia a Ucrânia de forma tão intensa que quer ver tudo, inclusive a adesão da Ucrânia à OTAN. E pode não demorar muito para que a Finlândia seja acompanhada por outro poderoso membro da OTAN ao fazer esse apelo. A Rússia está fazendo algo sinistro sobre a Alemanha. A guerra nas sombras é exposta em nosso vídeo, então confira para saber mais. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais atualizações sobre a guerra da Ucrânia. Obrigado por assistir.